2015, o PMDB lançou também o Ponte para o Futuro, que acho que vocês vão lembrar, ele ficou até mais famoso do que o Travessia Social, que nesse Ponte para o Futuro eles discutem como a questão fiscal no Brasil é um problema, como a gente precisa fazer um ajuste permanente nas contas, como a gente precisa aplicar a austeridade fiscal. Eles vão falar que um grande problema no Brasil são as vinculações constitucionais, as vinculações para a saúde e educação, isso está escrito lá literal nesse documento. Eles falam que para o Brasil, para a gente conseguir fazer ações de ajuste, a gente precisa acabar com as vinculações constitucionais de saúde e educação. E eles vão se aproximar muito de uma ideia que ficou muito... Bom, só explicar um pouquinho o que é isso, né? Por exemplo, no caso da educação, a União precisa, pelo artigo 212 da Constituição, a União precisa destinar 18% da sua receita líquida de impostos para a educação. Está escrito lá na Constituição. Isso foi uma das coisas que o processo constituinte, né, se esforçou em colocar, em manter isso, porque os constituintes já sabiam, né, que se a gente não tiver um percentual garantido na educação e para a saúde, para os outros gastos, é muito difícil que no processo político do dia a dia gaste-se nisso, né? Então eles falaram, não, a gente tem que garantir que 18% da receita líquida da União vai para o gasto em educação. Para a saúde também é semelhante, né? E aí essa vinculação é tanto para a União quanto para os estados e municípios. Então, para o caso da educação, eles estavam falando, olha, essas vinculações com saúde e educação, elas impedem a gente de cortar mais gastos, né? E aí eles falam nesse documento que era preciso cortar mais gastos. E esse documento, na verdade, esse Ponte para o Futuro, ele recupera todas aquelas ideias que estão ligadas à discussão lá na Constituinte de 88, que levou à Constituição de 88, né? Não sei se vocês vão lembrar que na época o Sarney, lembrar ou de ter lido, né, que a maioria do pessoal aqui é jovem mesmo, lá na Constituição, na época da Constituição de 88, em novembro de 87, na verdade, o Sarney falou que a Constituição tornaria o Brasil ingovernável, porque a Constituição ela garantia muitos direitos, a Constituição ela dava muitos deveres, né, para o Estado. Inclusive, foi na Constituição de 88 pela primeira vez que apareceu que a educação, que está escrito lá que a educação é um direito. Isso nunca tinha aparecido na história brasileira, então isso de fato aparece na Constituição de 88. E você tem diversos outros direitos que são garantidos ali, como o próprio SUS, né, que foi todo um trabalho dos militantes da área de política de saúde pública, que está ali na Constituição, que está ali na nossa Constituição garantido. E aí a elite, de fato, nunca aceitou, né, a Constituição de 88. Então, naquele momento, eles falaram, olha, o Brasil vai ficar ingovernável. E aí, sempre que eles podem, eles retomam esses argumentos que voltaram agora, né, a partir de 2015, com muita força. Essa ideia de que essas vinculações constitucionais, que o Estado garantia muito direito, que isso é insustentável, que a Constituição não cabe no orçamento, que o pobre não cabe no orçamento. Então, essa ideia volta muito. Aliás, o professor Eduardo Fagnani, lá da Unicamp, ele fala bastante que ele entende a Constituição de 88 como um ponto fora da curva da história de exclusão do Brasil, né? Que foi com a Constituição de 88, com todos os problemas que a gente sabe, porque ela não foi completamente implementada, tudo aquilo que está previsto lá tem diversos problemas de financiamento, né? Mas ele diz que ela foi um ponto fora da curva, né, da nossa história de exclusão, porque ali, pela primeira vez, vários direitos estão garantidos, pelo menos no papel. E aí agora, com todos esses ataques que a gente está tendo às vinculações constitucionais, ao gasto social, a gente está tendo, na verdade, uma volta atrás, né, desses velhos argumentos, né, uma revigorada desses velhos argumentos contra a Constituição. E uma coisa que eu não sei se vocês vão lembrar também, logo depois que o Temer assumiu o governo, né, depois do impeachment, ele deu uma entrevista em Nova York, que está até no site do Intercept, vocês podem até conferir lá, que ele fala que a Dilma caiu, né, que o impeachment ocorreu porque a Dilma não aceitou o Ponte para o Futuro. Ele fala, olha, a gente fez esse documento, que foi lançado em 2015 mesmo,
ela olhou, falou que não ia adotar, ou a gente tentou pressionar, ela falou que não ia adotar, e foi por isso que ela caiu. Então, toda aquela justificativa, foi as pedaladas fiscais, foi corrupção, tal. Não, foi um projeto de país mesmo. Né? A Dilma, de fato, e é bom a gente pontuar isso, a Dilma fez esses cortes de gastos em 2015 com o Levi, crendo, erradamente, que seria uma coisa temporária, né? Que depois ela faria esses ajustes no começo do ano, que depois ela poderia voltar a fazer a política social, a política pública do jeito que estava sendo feito antes. Acabou que não foi assim. Quando o Temer assume, a gente tem uma mudança nesse processo, porque aí ele já vem com reformas, né, com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional 95, e ele tenta fazer a reforma da Previdência também, que não passa, que era a PEC 287, a dele. Então, com o Temer, a gente já tem uma mudança de patamar aí. Então, não é só o corte, né, não é só a austeridade, é a mudança estrutural mesmo do Estado. Né? São reformas para mudar a cara do Estado. E, de fato, eu acho que a gente ainda não entendeu a profundidade dessas reformas que foram feitas. Da reforma trabalhista, da emenda constitucional 95. Eu acho que questões que a gente está vendo agora e que a gente está achando que são conjunturais, elas vão ser mais estruturais do que o que a gente está vendo. Por exemplo, essas transformações que a gente está tendo no mercado de trabalho. Eu não sei se a gente vai conseguir voltar aos níveis que a gente tinha, por exemplo, no início do século XXI, né? Porque, de fato, a gente teve, a partir da reforma trabalhista, a gente teve mudanças muito profundas. É a mesma coisa com o gasto público a partir da emenda constitucional 95. Acho que a gente não entendeu ainda a profundidade dessas reformas. E legal fazer um contraponto também desse documento do PMDB, né, o Ponte para o Futuro. Em 82, o PMDB lançou um documento que era o Esperança e Mudança. Depois, se vocês tiverem interesse, dá uma procurada nesse documento. É um documento que é completamente o contrário de tudo aquilo que o PMDB prega hoje. Né? É um documento que falava que não ia esperar o bolo crescer para a gente dividir, que as pessoas, né, que a gente precisava pensar na distribuição de renda e nos direitos sociais, enfim, completamente diferente do que é o PMDB hoje. Bom, eu já falei do Travessia Social também, e só uma anedota aqui também, que eu não sei se vocês vão lembrar também, mas no Travessia Social, a parte que fala sobre saúde, ela foi plagiada do programa de governo do Aécio, de 2014. Então, algum jornalista foi lá olhar e viu, olha, mas esses 4 parágrafos aqui sobre saúde são exatamente o que estava lá no programa do Aécio. E, então, para a gente ver que quais eram as inspirações também do Ponte para o Futuro. Bom, e para a gente entrar um pouquinho mais na emenda constitucional 95, né, que é o que tem mais a ver aqui com o nosso livro. A gente entende que a emenda constitucional 95, ela é a constitucionalização da austeridade. Né? Então, se a gente teve no primeiro momento, como eu falei com a Dilma, uma austeridade que pelo menos ela achava que ia ser uma coisa temporária, que depois ela ia poder retomar, com o Temer a gente tem a constitucionalização da austeridade, porque ela passa a modificar regras constitucionais e ela passa a fazer parte da institucionalidade pública de uma forma muito mais forte. E aí eu diria que agora com o Bolsonaro a gente tem um terceiro momento, né, da questão da austeridade, que é não só esse corte de gastos e as reformas do Estado, mas também um ataque de outra natureza à política pública e aos ideais de inclusão pública, né? Então, de inclusão social. Então, assim, num primeiro momento a gente teve esses cortes de gastos, depois a gente teve essas reformas. Agora, além das reformas, o que está se falando é que, por exemplo, que o Vélez falou isso em janeiro, né, que a universidade não era para todo mundo, né? Ele falou que... Como é que ele falou? Que a escola tinha que preparar o estudante para ganhar dinheiro, que nem todo mundo precisava ir para a universidade, e que na escola o jovem, ele falou literalmente isso, que o jovem tinha que aprender a ser youtuber, por exemplo, porque youtuber ganha muito dinheiro. Né? Então a gente vê esse tipo de coisa, né? O governo falando que inclusão não é um objetivo, que inclusão não é que a gente não precisa colocar todo mundo na universidade. Então a gente tem ataques de outra natureza à política pública, não é só o orçamento mais, mas é os objetivos mesmo de redução das desigualdades, de inclusão social.
Então, a Emenda Constitucional 95, ela prevê que pelos próximos 20 anos, o gasto primário como um todo, né, o gasto primário da União, ele precisa ficar estável, ele precisa ficar congelado nos patamares de 2017. E aí, lembrando também que esse congelamento já é em patamares deprimidos, porque a gente já tinha tido cortes em 2015, 2016, 2017, cortes do orçamento. Então, ele fala, olha, a gente só pode gastar, fazer um gasto primário nesse valor, nessa quantidade. E, obviamente, se essa quantidade fica constante e o PIB cresce, a porcentagem vai cair, né? Essa relação vai cair. Se a gente tem essa quantidade constante e a população cresce, o gasto primário, vamos dizer assim, o gasto social por habitante vai cair também, porque a população brasileira vai aumentar, né? Então, na verdade, per capita, a gente vai ter uma queda desses gastos sociais. Inclusive, o Rodrigo Maia declarou, tem menos de um mês isso, que a Emenda Constitucional 95 poderia levar a um caos social no Brasil. Nossa, é mesmo? Você descobriu isso agora? E aí, enfim, depois que ele, o partido dele, né, o DEM, enfim, se empenhou para poder aplicar o negócio, agora que eles estão vendo que esse monte de regra fiscal que foi colocada em cima do Estado, que está engessando o orçamento do Estado e a situação do Bolsonaro quanto a isso está complicada, eles estão falando, não, vamos ver se a gente rever esse negócio aí, porque não está dando certo, não. Então, enfim, a gente já tinha falado isso. E aí um problema que a gente tentou debater também com os autores no livro é que, por essa regra, a Emenda Constitucional 95, ela gera um efeito de competição entre os gastos, né? Porque hoje, em torno de 19%, o gasto primário corresponde a mais ou menos 19% do nosso PIB, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque, na verdade, com a Constituição de 88, desde a Constituição de 88, tem aumentado o nosso gasto primário, o nosso gasto social, em relação ao PIB. Em 97 estava em torno de 14% e hoje está em torno de 19%. Então, a participação do gasto primário no nosso PIB foi aumentando, né, essa relação. E aí, então, a gente vê que a gente relaciona isso com a Emenda Constitucional, com a Constituição de 88, porque para regulamentar tudo aquilo que estava lá de direitos, né, do nosso estado de bem-estar social ainda bastante incipiente, o Estado precisava gastar, né, para poder chegar a esses objetivos. Então, a gente teve esse aumento de 14% do gasto primário em relação ao PIB em 97 para em torno de 19% agora em 2017. As previsões que a gente está vendo, né, já que esse valor vai ficar fixo e o PIB deve crescer, a gente prevê que daqui 20 anos, né, em 2036, a gente vai ter, esse valor vai voltar para os valores de 97. Né? A gente vai voltar, o nosso gasto primário vai corresponder de novo a por volta de 14% do nosso PIB. Então, tudo aquilo que a gente construiu com a Constituição de 88, com a Emenda Constitucional de 95, a gente vai desconstruir, né? Então, a gente percebe que a Emenda Constitucional 95, ela é de fato representativa de um outro pacto, social, de uma outra forma de desenvolvimento que não a Constituição de 88. Uma das coisas que a Emenda Constitucional 95 acabou, e aí entra no tema da educação mesmo, é a vinculação com saúde e com educação, né? Como eu falei, o artigo 212 da Constituição, ele previa que a União precisa gastar 18% da sua receita líquida de impostos com educação. O que a Emenda Constitucional 95 fez foi falar, olha, a quanto que corresponde 18% da receita líquida da União em 2017? Corresponde a X, tá? Então, é esse X que vai ser mantido pelos próximos anos, só corrigido pela inflação. Então, mesmo que a receita líquida aumente muito, a receita líquida de impostos do governo aumente muito, o mínimo deixou de ser 18%. O mínimo é o valor de 2017 corrigido pela inflação.
né? Então, eles estão com isso rompendo a vinculação constitucional que a gente tinha para a educação desde 1988. E é importante a gente falar que o Brasil só rompeu mecanismos de vinculação constitucional de financiamento da educação em momentos ditatoriais. Coincide na nossa história, quando a gente tem períodos ditatoriais, com o rompimento, a suspensão dessa vinculação constitucional de recursos para a educação. Não estou dizendo nada, mas vocês podem ver e fazer a relação aí por vocês mesmos, né? Então, isso é um indicativo de um projeto um projeto político também, né? É um indicativo de que não querem, de fato, investir na educação, não querem que as pessoas pensem, que as pessoas, enfim, aprendam e debatam e criem outra forma de ver a realidade, né? Mas como eu estava falando, né, a emenda constitucional 95, ela pode criar um efeito de competição entre os gastos. Porque como a emenda constitucional 95 disse que você vai ter que manter constante o valor do gasto primário, né, nos próximos anos, a única forma de uma área aumentar os seus gastos acima da inflação é se outra diminuir, né? E eles estão tentando usar isso para falar, olha, a gente precisa fazer a reforma da Previdência para reduzir o valor que a gente gasta com Previdência para poder pegar esse valor e gastar em outro lugar. E esse que é o pulo do gato deles, né? Eles querem que uma área comece a competir com a outra. Só que a gente sabe que a cultura é tão importante quanto a educação, quanto a saúde, quanto a Previdência, né? São todos esses direitos sociais são muito importantes e a gente não pode prescindir de nenhum deles. E a gente não pode começar a cair nesse discurso de que vamos reformar a Previdência, vamos gastar menos com Previdência para a gente poder investir na saúde, para a gente poder investir na educação, por exemplo, como é uma coisa que o governo tem tentado falar. Eles podem, em teoria, fazer isso? Podem, né? Mas a gente não quer deixar de gastar com Previdência, porque a Previdência tem um impacto social muito grande também. E além de todas as vinculações que a gente tem aí também, mas o que se quer fazer é criar também esse efeito competição entre os gastos sociais. Bom, e aí o que eu falei, né, que hoje, pelo artigo 212 da Constituição, a União é obrigada a gastar 18% da sua receita líquida de impostos com educação. Com a emenda constitucional 95, a gente prevê que em 2036, esse equivalente, né, esse mínimo vai ser 12%. Vai deixar de ser 18% para ser 12% da receita líquida de impostos, né? Então, o mínimo, a riqueza da economia vai crescer, né? A nossa atividade econômica vai crescer, mas a gente vai continuar gastando a mesma quantidade com educação. E aí aqui a gente tem um agravante que nos últimos anos, durante os governos do PT, basicamente, a gente gastou acima do mínimo. A gente gastou praticamente o dobro do que era o mínimo para ser gasto com educação. E aí o que a gente vê agora é que existe um espaço, pelo menos no discurso, para cortar ainda mais. Eles podem cortar praticamente metade do que a gente gasta hoje com educação e eles ainda vão estar acima do mínimo constitucional a partir da emenda constitucional 95, né? Então, para eles, né, eles ainda podem cortar mais. Bom, e aí a gente nem precisa falar sobre isso, né? Quem é que ganha quando a gente corta o orçamento para a educação? Quais são os interesses públicos aí, os interesses privados que estão aí por trás? Uma coisa que a gente tem visto é que desde que o Temer assumiu, tem aumentado muito o espaço de fundações privadas, né, dentro do governo. Não só fundações privadas ligadas a empresários estão aumentando o espaço no governo, mas também as próprias empresas, né? Até o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação do Temer, a campanha dele para deputado tinha sido paga por empresários ligados ao setor de educação, da educação superior. Ele colocou, na época, para ser o secretário de regulação da educação superior, um cara que veio do sindicato das empresas de educação superior também.
Então, a gente vê que essa questão da porta giratória também é muito importante aí. Os caras estão cortando os recursos para a educação e estão colocando para fazer reforma e para gerir o sistema ali pessoas que vêm do setor privado também. Então, é o que a gente chama de porta giratória, né? O cara sai do setor privado, como se fosse a porta do banco, né? Entra no governo, ele sabe que ele vai ficar ali no governo 2, 3, 4 anos, vai ali fazer política pública e que depois ele vai voltar pela porta giratória, ele vai voltar para de onde ele veio, né? Ele vai voltar para o setor privado. Então, ele obviamente, ele não vai queimar as pontes dele com o meio dele de onde ele veio, né? Então, ele vai legislar, ele vai regulamentar, ele vai fazer políticas públicas também que beneficiem aquele grupo de onde ele veio, né? Que beneficiem o antigo empregador, enfim, porque é aquele meio onde o cara circula, né? Bom, e analisando também a Emenda Constitucional 95, como eu falei para vocês que ela é a constitucionalização da austeridade, para o caso do Brasil, se eles não quisessem mexer especificamente na vinculação de educação e saúde, eles não precisavam ter feito essa reforma fiscal, nesse novo regime fiscal, como emenda constitucional. Eles fizeram esse novo regime fiscal, né, esse congelamento do gasto primário como emenda constitucional, justamente porque eles queriam mexer com essa vinculação com saúde e educação. Eles queriam acabar com essa vinculação de saúde e educação, que era o que já estava lá no documento do PMDB, o Ponte para o Futuro. Bom, aí a partir disso também tem outros documentos do Banco Mundial que foram lançados depois já da Emenda Constitucional 95 ter sido aprovada. Teve um documento do Banco Mundial que foi o Ajuste Justo, também está disponível na internet para vocês olharem, que é meio que um direcionamento, né? Eles vão mapear o gasto primário no Brasil e mostrar para o governo onde eles podem cortar sem que isso afete a distribuição de renda e sem que isso afete muito a população mais pobre. É o que eles dizem, né? Então, uma das questões que eles falam é que daria para cortar gastos com a educação superior, cobrando mensalidade dos estudantes. Que se você cobrasse mensalidade dos estudantes, aqueles que podem pagar, segundo eles, você geraria economias, né? Então, isso poderia fazer com que o Estado investisse em outros lugares. Só que aí, como eu vou mostrar aqui logo mais para vocês, o quadro que a gente tem na educação superior, né, o perfil dos nossos estudantes da educação superior, ele já não é aquele mesmo perfil que a gente tinha no início da década, no início do século, né? O perfil dos estudantes de graduação superior ele mudou muito durante o início do século XXI.